Olá, eu sou Débora Lavassi, diretora de avaliações na Inspirali. E nós estamos hoje com a temporada de Educação Médica. E nós vamos para o episódio 4, o último episódio da temporada, falar do futuro da medicina, inovações e desafios. Eu estou aqui com a Vivian, o Fernando e a Ana, que vão colaborar com a gente nessa discussão. Vivian? Tudo bom, Débora? Obrigada pelo convite, que alegria estar aqui com vocês todos. Bom, eu sou a Vivian Alessandra Silva, sou diretora de experiência digital na Inspirali. Olá, pessoal. Muito obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui, dividir a mesa com vocês. Estou super ansioso para a gente compartilhar do que a gente conhece, do que a gente está trabalhando e a nossa visão de futuro para inspirar e ir para o futuro da educação no Brasil. Eu sou o Fernando, o atual líder de design na MedRoom. Obrigada pelo convite. Tenho certeza que esse bate-papo vai ser bem produtivo. E eu sou a Ana Paula, especialista em produtos acadêmicos da Inspirali. Acho que assim, o que nos junta hoje é falar sobre inovação em medicina, inovação em saúde e inovação em educação, uma vez que o nosso papel aqui é de formador de novos médicos e o nosso compromisso nesse sentido é enorme. A gente sabe que tem muita coisa acontecendo. O ChatGPT é a bola da vez, tá na roda, está todo mundo olhando e falando de ChatGPT, inteligência artificial, mas as metodologias, as tecnologias não se resumem só ao ChatGPT, é fato de que ele tem grande relevância, mas a gente tem muitas outras questões envolvidas nesse cenário. Telemedicina, teleeducação, simulação, laboratórios, avatares, uma série de ferramentas que têm e terão impacto significativo nesse cenário. Vivian, considerando esse processo, como é que você acha que a gente tem hoje, ou de que maneira a telemedicina hoje, na Inspirali, e em tudo que a gente está construindo, está colaborando, como é que a gente tem se preparado, qual é a perspectiva da Inspirali para trabalhar com telemedicina nesse momento? Olha, Débora, acho que em primeiro lugar, o primeiro ponto assertivo que nós fizemos para implementar a telesaúde no dia a dia, no cotidiano dos nossos estudantes, foi definir uma estratégia clara. Então, nos debruçamos sobre o currículo, entendemos em que momentos cada uma das competências que englobam a telesaúde poderiam ser inseridas. Isso tendo sido definido, né, então, competências do lado do currículo, a gente está passando agora por um processo de produção de casos clínicos para implementar mesmo, de produção de casos clínicos, de experiências de simulação para os nossos estudantes na telesaúde. Então, a nossa ideia é que ele tenha ali todo um escopo de telesaúde, entendendo quais são as nuances, a comunicação, essa competência, do que ela difere para a telesaúde, para um atendimento presencial. Então, tudo isso vai sendo abordado no currículo e culmina sempre, a cada semestre, com um atendimento em telesaúde. Então, desde o primeiro ano do curso, da primeira etapa do curso, os alunos já serão expostos a trabalhar na simulação com a telesaúde, né? Então, temos trabalhado nesse sentido. Os nossos alunos, eles passam por uma experiência que a gente chama de paciente-ator. É um tipo de simulação, a Ana depois acho que pode falar um pouquinho mais, e que pode ser feita também na modalidade da telesaúde, já que essa é uma modalidade que veio para ficar e os alunos precisam sair daqui com essa competência, né? A gente tem, além de estar trabalhando no âmbito da simulação com a telesaúde, a gente também está trabalhando junto com os nossos CIS. Nosso CIS é o Centro Integrado de Saúde, é a clínica escola, onde os nossos estudantes trabalham, atendem os pacientes, para que eles também tenham equipamentos de telesaúde. Então, a gente está entrando aí numa parceria com o Conexa. O Conexa tem umas cabines em que o paciente entra na cabine, a cabine garante a conectividade, né? Tem uma série de devices remotos que a gente pode ali fazer o exame físico, pode ter um estudante ou um estudante de medicina ou de enfermagem que faça a avaliação inicial do paciente e coloca ali esse paciente para ser entrevistado, para passar com uma sessão com o médico.
E é bem bacana porque a gente traz aí um ponto da telesaúde que vem corroborando para melhorar a saúde pública, que é a questão do atendimento de indivíduos de pessoas em regiões remotas, né? Então, esse paciente pode passar por uma consulta inicial dentro da cabine ou até mesmo por uma interconsulta. Então, ele tem o médico dele, de saúde da família, vamos dizer que ele está num lugar remoto, onde ele não encontre um determinado especialista, ele tem um médico dele de saúde da família, e esse médico precisa de um especialista, então pode-se fazer ali uma interconsulta usando essa ferramenta. Então, além da gente estar ali trabalhando na simulação clínica, preparando o aluno para esse momento, a gente também está investindo aí nos devices, né, nos componentes, para que a telesaúde possa acontecer de maneira ótima, né? Débora, eu queria aproveitar a deixa que a Vivian deu aqui para a gente e falar um pouquinho de como a gente prepara o nosso aluno para trabalhar com a telesaúde, né? Vivian, você trouxe um ponto que é da simulação, né? A simulação com o paciente astor, né? Como é que a gente pode trabalhar isso? Existe uma cultura, às vezes até uma crença na simulação e com a telesaúde, de que se eu preparo o aluno nas simulações com o paciente ator ou numa consulta normal, ele estaria preparado para atender de forma remota ou com a telesaúde. E a gente sabe que não é verdade, porque é a interação pelo computador, né, à distância, ela tem outras habilidades que precisam também ser treinadas em ambiente controlado. Então, eu acho que esse também passa a ser um diferencial nosso. A gente estava conversando um pouquinho aqui antes de começar, né? E a gente estava falando justamente de como a Inspirali traz diferenciais de coisas que de repente pode ser até comum, né? Todo mundo tem simulação, agora todo mundo quer fazer telesaúde, mas como é que quais são os nossos diferenciais na hora que a gente implementa, né? E aí eu acho que vem todo esse processo que a Vivian comentou, e aí eu não posso deixar de fortalecer e de expressar aqui a importância de também trabalhar a forma de trabalhar telemedicina, telesaúde, né? A abordagem disso na simulação, que também é o nosso diferencial e que leva lá para a prática profissional, né? Lá Isso. dentro dos nossos centros integrados de saúde. E até para preparar esse estudante para as particularidades Sem da dúvida. telesaúde, né? Então, como é que eu faço um exame dermatológico À distância. através da telesaúde? Um exame oftalmológico? Como é que eu estou... Ausculto? Como é que eu ausculto? Como é que eu Isso. examino Então, esse paciente? Eu preciso estar ali confortável com os devices, com os equipamentos que estão disponíveis para eu conseguir captar todos esses dados à distância, né? Então, não se trata só de colocar a telesaúde para acontecer na simulação ou dentro da clínica escola, mas de dar toda uma competência digital para os estudantes, para os professores, para que eles efetivamente estejam preparados para atuar nessa área. Eu acho que a gente tem, hoje, um cenário em que todo esse aparato, todo esse arcabouço tecnológico está na mão dos nossos alunos. Eles nascem com isso, né? Vocês já devem ter ouvido falar muitas vezes nos tais dos nativos digitais. Os nossos estudantes, eles não são nem nativos digitais, eles já são nativos na inteligência artificial, inclusive. Só que existe um cenário muito diferente, um comportamento muito diferente entre aquele que você tem no seu dia a dia com o seu celular ou com o seu computador e o que a gente faz quando a gente está atendendo e quando a gente está cuidando desses indivíduos. E esse conjunto, toda essa tecnologia que a gente está vendo que está na nossa mão, que a gente tem acesso. Hoje a gente mede a pressão com um aparelho de celular, conta o pulso e a frequência cardíaca com o relógio. É óbvio que isso aqui não está na mão da população, da grande massa da população, mas em algum momento será bem mais factível que esteja. O próprio 5G, que era uma das nossas grandes barreiras para a telesaúde ganhar todo o Brasil, esse país continente em que a gente vive, e com a entrada forte do 5G, isso tende a diminuir, até porque o agronegócio precisa do 5G, e aí não vai ser só o agronegócio que ganha, mas todo mundo ganha, porque naquela região, uma vez instalada, todo mundo consome. Então, a gente vai poder levar especialistas para esses locais distantes.
Então, esse processo de cuidar e de ensinar os meninos, ensinar os nossos alunos a diferença entre o comportamento num ambiente digital social e o comportamento técnico enquanto profissional de saúde é fundamental. E aí, Fernando, tem uma coisa que eu acho que é muito interessante que a gente tem feito, que são os cenários e os pacientes digitais já com inteligência artificial, que demonstram sentimentos, que demonstram capacidade de resposta e que ajudam nesse treino. Como é que é isso? O que vocês estão fazendo? Qual é o impacto disso? Em que momento nós estamos nesse processo? Né? Conta pra gente um pouco mais dessa construção. Claro. A gente percebeu durante o desenvolvimento dos casos clínicos, então, só para contextualizar para todo mundo, o aluno, pelo menos dentro da situação atual, ele tem a capacidade de vestir os óculos de realidade virtual e ele se vê dentro de uma realidade nova, a qual tem um paciente e ele consegue fazer as etapas de uma consulta. A gente está dentro de um processo de migração, de implementação da realidade virtual, para literalmente a gente conseguir permitir que o aluno ele consiga fazer qualquer pergunta, garantindo que ele tenha um desenvolvimento do raciocínio clínico com a utilização da inteligência artificial, abrangendo o leque das intencionalidades que estão ali por trás e como essencialmente a gente consegue também utilizar a inteligência artificial não só para permitir que ele consiga perguntar o que ele quiser, e o paciente responda dentro do nosso ambiente controlado. Mas como a gente também consegue fazer uma avaliação a partir da inteligência artificial das características que a gente quer que esse aluno obtenha, né? O que a gente quer que ele aprenda no final das contas. E a gente percebeu, existem alguns estudos que indicam que soft skills, por exemplo, comunicação, foco, comportamento atitudinal, como você se comporta, para onde você está olhando, como que você toca, é uma das formas que a gente tem também de treinar dentro da realidade virtual. Então a gente está indo para esse progresso, inclusive sentimental, né? Emoção, como ele fala, qual que é a emoção que ele está sentindo e como o paciente ele vai se comportar perante essa entonação, por exemplo, de fala ou até mesmo que pergunta que você fez, é adequada ou não é adequada dentro desse ambiente. Até lá dentro dos casos que a gente está desenvolvendo para inserir nos nossos cadernos, na documentação acadêmica, tem um caso lá de telesaúde que é a comunicação de má notícia. Então, que competência que eu preciso desenvolver no profissional para que ele possa comunicar bem uma má notícia num contexto de telesaúde, né? E aí vem uma coisa super importante, né? Porque comunicação de má notícia é algo super delicado. Muito. Já é difícil a gente falar pessoalmente. Como é que a gente cria o vínculo, né? E a empatia remotamente. Bem interessante, né? Eu acho que é um desafio. Comunicar uma notícia é uma das coisas mais desafiadoras. Quem já dúvida. viveu isso que sabe, né? É interessante demais esse processo. Eu acho que a gente está vivendo um momento muito disruptivo, de mudanças de paradigma, né? A educação... Depois da pandemia, a gente percebeu que é possível ensinar e treinar habilidades, mesmo que de maneira remota. É possível avaliar o ganho dessas habilidades de maneira remota, num cenário em que a gente tem estudantes espalhados pelo país todo. Isso tem um impacto significativo. Esse é um desafio da Inspirali, né? A gente tem aí hoje 14, indo para 15 escolas de medicina em todo tipo de cenário no nosso país, né? Então, a gente não quer só colocar alguma coisa no currículo, mas a gente quer efetivamente implementar e entregar isso para os nossos alunos, né? Então, a gente também conta muito com a tecnologia, né? Com a consequentemente para a comunidade, né, Vivian? Sem Porque dúvida. a hora que a gente, por exemplo, vamos falar da telemedicina, né? A hora que a gente prepara nossos alunos, de certa forma, o nosso corpo docente também. Sim. E leva isso para as nossas clínicas que estão ali, né, voltadas para a comunidade ganha também, né? Agora imagina, Ana, uma situação como essa, né? Quer dizer, eu tenho lá interior da Bahia, tá Sem dúvida. uma criança, um paciente nosso que Sem está dúvida. sendo atendido precisa de um especialista. um neurocirurgião pediátrico. Sem dúvida. E eu tenho esse neurocirurgião pediátrico lá na Pedra Branca, lá na Unisul Pedra Branca, né? Quer dizer, a gente pode propiciar isso com um ponto que a Débora trouxe antes, que é diminuindo o custo e diminuindo o sofrimento. Olha o sofrimento que é a gente deslocar uma criança com a família para fazer
um atendimento de especialidade numa grande capital, né? Não, e é levar essas especialidades bem mais difíceis, vamos dizer, para situações que habitualmente a gente não conseguiria ter o médico presencialmente, Exato. né? Então, além do custo alto que tem para a prefeitura fazer todo esse deslocamento, tem o custo dessa custo família. da família, né? o custo do transporte. Eu diria mais, né? Não só o custo, eu diria mais o tempo. Quanto tempo se levaria para que essa criança ou essa pessoa conseguisse chegar a ter acesso com todas essas variáveis ao especialista? Agora, com a teleconsulta, você consegue na mesma hora. Sim, né? Ali. o custo reduz muito. O que a gente hoje, não sei se vocês sabem, meninas e Fernando, mas hoje a gente tem mais de 65 milhões de pessoas que percorrem pelo menos 200, 250 quilômetros para chegar num especialista. E nós temos um número significativo de alunos espalhados nestas regiões longínquas do país. E é um ganho para todo mundo. Ganha aluno, ganha a família, o paciente que está sendo cuidado, à medida em que ele reduz esse custo de deslocamento e esse tempo, e ganha o aluno à medida em que aprende. Porque está todo mundo junto num processo altamente colaborativo e de aprendizagem. Nessa perspectiva, a teleeducação, junto com a telemedicina, porque o que nós estamos fazendo aqui é mais do que telesaúde. É telesaúde e teleeducação. A gente junta dois eixos fundamentais de um processo para trabalhar a saúde e educação de maneira bastante inovadora, né? Bastante auspiciosa, podemos dizer assim. E a inteligência artificial nesse cenário todo? Como é que a gente, mudando um pouquinho de assunto, como é que vocês estão percebendo isso? Vocês também estão preocupados? O Fernando traz o incremento da inteligência artificial nos avatares, mas como é que a gente ganha isso, trabalha com isso com os nossos alunos no dia a dia, para eles como eles usam essa inteligência artificial no seu processo de formação? E mais, quando eles forem médicos, vocês já ouviram falar no Dr. Google, né? A gente também já usou muito o Dr. Google. Agora há uma tendência importante do Dr. GPT, né? dos pacientes chegarem com a resposta pronta, tentando validar isso. Também é uma preocupação, né? A inteligência artificial vem para o bem e vem para o mal à medida em que ela é utilizada como qualquer tecnologia. Como é que vocês estão pensando eu isso? Vou o que deixar está acontecendo eu vou deixar nesse cenário educacional? Como é que a gente está se preparando? Fernando, conta pra gente um pouco. Bom, pelo menos o escopo que a gente está desenvolvendo, a gente é um ambiente controlado. Então, de certa forma, a gente consegue assegurar que o que está sendo ensinado ou passado adiante em relação à aprendizagem é seguro. Então, a gente está dentro de uma fase, inclusive agora, de imersão acadêmico, para realmente entender como a gente consegue direcionar e reduzir, de certa forma, possíveis erros, né, que acabam acontecendo. Mas tem uma deixa importante que eu queria trazer aqui para a gente, que é assim, ó... A inteligência artificial, ChatGPT, ele não vai tirar e não vai anular a capacidade de você avaliar aquela informação. E você validar aquele tipo de informação. Ou eu estou errada, Fernando? A gente ainda vai precisar do ser humano para entender se aquela informação é correta ou não, né? Acho que um dos grandes ganhos da inteligência artificial é que ela permite que a gente maneje uma grande quantidade de dados simultaneamente. Então, está sendo usada já há muitos anos, principalmente na radiologia, em outras áreas também, permitindo que a gente tenha insights, né, e que tire dali informações preciosas para nos ajudar na tomada de decisão, né? Então, eu vejo que uma competência que a gente precisa desenvolver com os nossos estudantes é essa capacidade de usar a inteligência artificial para avaliar um volume grande de dados, né? Isso faz parte hoje do nosso dia a dia já, né? Já faz parte do dia a dia do médico. Seria saúde baseada em evidência. Como é que ele puxa todas aquelas informações, esses diferentes dados, né? Como é que ele tira dali o que é de fato uma evidência, né? Na verdade, o que a gente tem muito forte hoje nesse cenário é o uso da inteligência artificial no apoio à tomada de decisão, na organização do raciocínio clínico, na organização da informação, executando tarefas repetidas
isso tende a economizar o trabalho, a expectativa que se tem e o que se sonha, tende a economizar o trabalho repetitivo e manual dos profissionais de saúde, não só dos médicos, e aumentar o tempo que esses indivíduos têm, que a gente teria para, de fato, cuidar, que é a nossa expectativa, que é o nosso core. Né? É para isso que a gente vem sendo treinado e é para isso que a gente ensina os nossos alunos. Eu acho que nessa questão a gente tem trabalhado bastante e precisa trazer isso para o cenário e olhar isso nos cenários de avaliação, de habilidades práticas, de avaliação de aprendizagem. Nos prontuários eletrônicos, a gente tem um sistema de prontuário eletrônico forte, disponível. Sim, para ter muitos insights, né, Débora? E aproveitando esse gancho, eu queria te perguntar, Débora, você que é nossa diretora de avaliação, a gente tem pensado aí em implementar, né, e já estamos, na verdade, pensado não, né, já passamos dessa fase de pensar, mas já estamos caminhando nesse sentido, e implementar uma inteligência artificial que nos ajude aí nessa condução dos nossos meninos, aí, dos nossos estudantes, no sentido de a inteligência artificial dar inputs a respeito da jornada de aprendizagem dele, né? Como uma mentoria. Então, hoje a gente tem aí alguns aplicativos, alguns parceiros que estão trabalhando nisso nesse sentido. Conta pra gente um pouquinho a esse respeito. Mudamos o papel aqui, pessoal. Essa é uma dinâmica interessante. Então, eu acho que o que a gente tem que pensar quando se fala em inteligência artificial na educação hoje é esta capacidade de apoiar o processo de aprendizagem, de avaliar a aprendizagem, entender que os indivíduos são autônomos e que eles têm condição em momentos diferentes e que a gente nunca avalia, né? Eu tenho um colega nosso que está com a gente e ele fala muito disso. Uma prova só, uma avaliação só não avalia nada. Então, de que maneira a gente traz a inteligência artificial apoiando esses processos de avaliação, as avaliações práticas que são realizadas em laboratório, as avaliações que são realizadas com os avatares, porque se aprende em todo o conjunto, todas as ações, todos os ambientes são ambientes de aprendizagem. Uhum. E a gente precisa conseguir juntar as informações, os resultados destas informações. Competências que são desenvolvidas nos pacientes avatares, as competências que são desenvolvidas nos laboratórios, aquilo que vocês aquilo que ele consome, o que ele mais gosta, o tempo de permanência. Este conjunto em análise dá para a gente um olhar muito cuidadoso de quem é aquele indivíduo, como ele gosta de aprender, de que maneira ele aprende e aonde estão as lacunas, os espaços em que a gente precisa investir. Nesse sentido, hoje, a gente está começando, e um começo muito virtuoso, muito profícuo ali, muito interessante, de trabalhar com teste de progresso, de trabalhar com as questões dissertativas, trazendo inteligência artificial para criar um processo autônomo de avaliação. A nossa meta é chegar num momento em que o indivíduo se autoavalie de forma continuada, identifique as lacunas e os sistemas juntem as informações que todas estas outras ferramentas estão colhendo, estão fornecendo numa única base. Então, este processo que a gente chama de aprendizagem personalizada não é só o futuro da educação médica, mas é o futuro da educação de maneira geral. Muito interessante. Né? Porque a gente olha para os indivíduos, para as lacunas de aprendizagem, de soft skills, de comportamentos, de habilidades, de conhecimentos teóricos e os apoia nessa construção de maneira continuada, não só no dia da prova ou depois que a prova aconteceu. Então, essa é uma das nossas grandes metas na avaliação. E juntar isto. Né? Eu sei, Vivian, que você tem um trabalho importantíssimo com a produção de objetos digitais, junto com o time da Medron. A Ana amarra isso tudo com as avaliações. O que a gente busca hoje com a inteligência artificial é juntar esse tudo num arcabouço só. Então, nesse sentido, acho que a gente tem muito para ganhar e é nessa perspectiva. Uma das perspectivas que a inteligência artificial corrobora com o processo de aprendizagem. Porque prevê desempenho, prevê resultado, orienta o raciocínio, a gente consegue orientar planos de melhorias altamente personalizados. E isto só é permitido juntando esse escopo todo de dados, como você traz, usando algoritmos e capacidade de processamento de altíssimo nível. E é uma mudança grande na cultura da avaliação, né, Débora? Com certeza. Eu vejo esse papel da inteligência artificial muito forte nesse sentido de analisar grandes massas de dados, que a gente tem
toma muito tempo, dá muito trabalho e tal. E eu vejo essa mesma aplicação que hoje a gente está colocando aí para os estudantes na avaliação, também na saúde pública, né? Que demandam mesmo a questão, né? Eu tenho lá um volume gigantesco de dados, né? Que hoje, se a gente for olhar para o DataSUS, aquilo ali é um negócio fenomenal, né? Astronômico. Como é que eu tiro ali, analiso todos aqueles dados, faço, né? Tiro ali insights daquele volume todo, né? A partir é difícil, né? Então, acho que a inteligência artificial traz muito esse ganho aí, né? Com certeza, com certeza. A inteligência artificial tem esta capacidade, né? Hoje a gente tem discutido o ChatGPT porque ele está, como eu disse há pouco, é a bola da vez, né? Todo mundo usa e todo mundo conversa. Ele ainda tem os seus picos de alucinação, né? Ele é altamente convincente com dados não tão reais assim. E essa é uma das nossas preocupações. Uma coisa que a gente precisa também cuidar é como os nossos alunos usam esse tipo de tecnologia no seu processo de formação. Uma vez que é confortável, é ágil, como a gente diferencia o trabalho que o nosso aluno fez de um trabalho que ele trouxe de lá. Essa tem sido a angústia do processo. Esses dias eu perguntei para meu filho, para um coleguinha, como é que eles usam o ChatGPT, e aí, não, mas a gente só pergunta lá, são alunos do ensino médio. Não, a gente só pergunta. Eu falei, tá certo. Vocês copia e cola? Não, mas imagina. Eles são uma maquininha de prompt. Eles são uma maquininha de prompt. Aí eu perguntei para eles, então, como é que vocês acham que os professores deviam fazer para ensinar, para usar o ChatGPT de maneira mais inteligente? E um deles me deu uma resposta muito criativa e eu achei que a resposta foi certeira. Mãe, tia, porque eles adoram me chamar de tia e eu fico me sentindo uma avó, mas tia, os professores deviam ensinar a gente a usar o ChatGPT, porque para usar esse tipo de tecnologia a gente precisa saber fazer pergunta. Sim. E saber fazer pergunta é uma habilidade. É uma competência. Então, ao invés de brigar com os nossos, ou de buscar as fraudes eventuais que possam acontecer pelo uso inadequado da tecnologia, como é que a gente usa? Isso vale para qualquer outra tecnologia. E acho que essa questão da alucinação, dele dar essas respostas tão convincentes, né? Eu acho que talvez seja a próxima evolução dessa tecnologia, né? Ela começar a trazer qual que é a fonte daquela resposta, né? E aí vem muito o nosso senso crítico, a nossa preparação da saúde baseada em evidências para conseguir analisar, né, e entender se aquilo que está ali, qual o índice de veracidade, né, de confiança que aquela resposta tem, né? Sim. E eu acho que, conectando com a Débora comentou, como a gente utiliza o ChatGPT para, de fato, por exemplo, a gente se assegurar que ele faça um link de fontes e referências externas. Ao invés de você só perguntar e esperar por uma resposta, você dá uma orientação de, pergunta, queria saber sobre isso, mas me referencie, me dá, né, dados para que eu possa ir além de você e realmente ter certeza. Isso é engenharia de prompt, né? Então a gente realmente tem diversas estratégias para conseguir garantir que ele haja da maneira como você quer, inclusive assegurando um pouco mais de veracidade. Mas eu acredito que isso toca num aspecto bem mais profundo e social, que é essas crianças que nascem, elas estão tendo alguma orientação de como de fato utiliza a tecnologia, de como se comportar no ambiente virtual. E aí, levando em consideração, por exemplo, a gente tem um paciente. Será que, possivelmente, ele não vai se sentir desconectado? Isso é só um robô e por isso eu posso fazer ou falar qualquer coisa que eu quiser. E aí, desconsiderando o fato de que há uma pessoa, de que você está dentro de um ambiente de treinamento clínico, centrado na pessoa, e você traz, de certa forma, essa mentalidade do distanciamento, da invisibilidade, do anonimato. Eu estou aqui na tecnologia, protegido em casa, posso falar o que eu quiser. Será que isso não pode, de alguma maneira, contaminar nos atendimentos? Mas, de fato, como a gente ensina a mexer com a tecnologia, não é bem assim. E eu acho que, pegando um pouco a sua fala, Fernando, eu acho que como a gente ensina ele a usar a tecnologia. E aí eu volto de novo aqui para a simulação, porque quando a gente está
utilizando a simulação virtual, seja por meio da realidade virtual, que é o caso dos casos clínicos, vem nessa competência o que a gente usa muito no método da simulação, que é o contrato de ficção, né? Então, é como você está interagindo com a realidade virtual. Isso está no método da simulação virtual. Então, aí, de novo, não é só trabalhar com a simulação virtual, é como a gente trabalha com isso, como que o professor... Colocar uma metodologia. Isso é o método da simulação. Então, como é que ele interage? Ele tem que ter o mesmo respeito, a mesma interação que ele tem se o paciente está ali. E aí a gente volta também um pouco para a telesaúde, né? Quando a gente ensina a interação e aí utiliza a simulação com o paciente ator, mas utilizando a simulação virtual para treinar a telesaúde, essas competências da interação, ela tem que fazer parte do desenvolvimento. Porque senão fica só aquilo... vou brincar aqui para treinar. Vou brincar um pouquinho. Vou brincar um pouquinho para treinar um jogo. Acho que esse é um ponto, assim. A gente hoje já vê isso acontecendo. A gente vê os nativos digitais, que a Débora comentou. Então, são alunos que já nasceram com o celular na mão e usando, baixando o joguinho. É muito intuitivo usar. A gente vê, por exemplo, como um exemplo dessa intuitividade, a facilidade que eles têm na curva de aprendizagem com a realidade virtual. Rapidamente eles aprendem a usar os comandos, eles entendem como funciona e tudo mais. Mas eles fazem um uso recreativo da tecnologia. Exato. Que eles entram ali como uma brincadeira. Então, faz parte do nosso papel como instituição de ensino de desenvolver essas competências de cultura digital. Como é que eu uso todas essa naturalidade que esses nativos digitais trazem de trabalhar com a tecnologia para desenvolver competências profissionais neles, né? Então, quando eu estou usando lá, por exemplo, o ProntLife, que é o nosso prontuário eletrônico, né? Como é que eu uso esse ProntLife, esse prontuário, de uma maneira ética? E como é que eu faço com que ele efetivamente traga dados objetivos do que eu preciso trabalhar? Então, eu acho que esse é justamente o nosso papel. É trazer essa capacidade, essa habilidade natural que essa geração traz e transformar isso para uma aplicabilidade profissional, né? Acho que mais fácil, porque eles já trazem, né, essa naturalidade aí. Isso que você coloca, Vivian, me faz o gancho para uma outra coisa que eu queria perguntar para vocês. A gente está falando muito do aluno, mas a gente tem um binômio. A gente tem professor-aluno. Sim. E esse binômio é fundamental. E em grande monta, enquanto a gente tem de um lado um grupo que nasce com isso muito fácil, né? A gente vê aqueles memes de bebezinho passando o dedo na revista, tentando mudar a tela. A gente tem do outro um conjunto de pessoas mais velhas que estão brigando para aprender a usar, que ainda... menos hoje, mas, né, porque já estão mais habituadas, mas ainda assim reticentes, ainda assim tentando se ajustar a esse cenário todo com a velocidade que ele tem. Como é que a gente tem, né, o que a gente pode dizer para esses professores? Como é que a gente tem trabalhado com eles? A aceitação das ferramentas digitais, a aproximação que o metaverso traz entre as pessoas durante a interação, o uso do laboratório com robôs de alta definição, robôs virtuais, ambientes digitais. Como é que a gente está trabalhando com esse outro lado da moeda que é o nosso professor? Esse é um lado que é fundamental para a gente conseguir fazer a implementação das tecnologias no currículo, né? No começo da nossa conversa aqui, a gente estava falando do olhar que nós tivemos para o currículo, para a aplicação, né, para a gente colocar ali as competências da telesaúde, né? E aí, junto com essa clareza, né, do que nós queremos, de como é que a gente vai fazer essa implementação, do lado tem que vir essa formação docente, né? Quer dizer, a preparação do nosso corpo de docentes para o uso dessas ferramentas. Então, isso é indissociável, certamente, implementar com o estudante, precisa do lado, né, e muito forte essa interação com os professores. E é interessante porque a gente está falando aqui de geração, né, e tal, a gente vê que tem menos a ver com a idade do professor e mais com a disponibilidade que ele tem de aprender. Então,
essa disponibilidade, essa curiosidade, essa coisa que muitas vezes é intrínseca, né? A gente fica ali tentando motivar e tentando, mas quando ela é intrínseca é muito rápido, né? E facilitando todo esse processo para eles, né? Então, ajuda muito nesse processo a gente fazer a formação docente, e nós fazemos em diferentes modalidades, fazemos online, fazemos híbrida, fazemos presencial. O presencial ajuda muito os professores que têm uma maior dificuldade. Então, quando a gente faz formação docente de tecnologia, usando o ambiente online, pode ser mais difícil, porque aí ele tem que lidar com duas coisas ao mesmo tempo, né? A primeira é a tecnologia, que é o meio ali de conexão, e depois aquela ferramenta nova que você está tentando, que ele está tentando aprender, né? E aí, quando a gente vai presencial, acaba que a gente tira uma parte dessa dificuldade, facilita para um contingente aí de professores. E um outro ponto que a gente tem trabalhado bastante também é mostrando, e junto com os professores, tentando encontrar em que momentos do ciclo de aprendizagem do estudante cada tecnologia faz sentido, né? Então, não é só usar a tecnologia pela tecnologia, mas usá-la em prol da aprendizagem. Então, junto com eles, definindo e inserindo ali as tecnologias nos momentos mais aplicáveis, vamos dizer assim, né? E acho que esses dois pontos aí têm ajudado, né, os professores nesse sentido. E tem mais um ponto também, né, Vivian, que é quando a gente consegue fazer esses treinamentos presenciais, é a oportunidade que o professor tem dele virar o aluno e ele experimentar a ferramenta, né? Então, seja pelos casos clínicos da melhor hora que ele coloca o óculos e ele atende, e ele vive essa experiência. Mesma coisa com a simulação, né? Seja não agora com a simulação virtual, mas com os robôs de alta tecnologia na simulação clínica, enfim. A hora que ele vai lá e ele atende aquela situação como o aluno, ele experiencia isso também ajuda no envolvimento, sim, na mudança da cultura. E você sabe uma coisa que eu vejo, Ana, que dá uma virada de chave. Dá uma virada de chave, professor, sem dúvida, porque ele experimenta. Quando ele experimenta e quando ele vê o aluno usando e vê o aluno aprendendo. Sem é uma dúvida. virada de chave para eles. Então, quando eles verdade. veem o aluno ali imersos no caso clínico, fazendo o procedimento, fazendo as perguntas para o paciente, para ele é uma virada de chave. É verdade. Efetivamente, eles aprendem. Ele vê o resultado, né? Exato. Ele vê o resultado. Acho que Exato. isso Eu acho que a gente tem um cenário crescendo numa velocidade vertiginosa, é indiscutível. As habilidades digitais de professores e alunos está dada. Os nossos professores vão precisar correr um pouco atrás do prejuízo, porque para eles é novo, e vencer as suas barreiras e os seus paradigmas acerca da capacidade que as ferramentas e ambientes digitais têm, de fato, de colaborar com a aprendizagem. E os nossos alunos, por outro lado, aprender isso de maneira... usar esse parque tecnológico todo de maneira ética, responsável, construtiva. E tudo isso se soma em levar a assistência à saúde de maneira ampliada, quebrando barreiras, diminuindo espaço, diminuindo distâncias e acelerando a aprendizagem de um, né, o ganho e a aprendizagem de um e o cuidado que o outro tanto precisa. Acho que a gente está num caminho bastante produtivo. Eu queria agradecer vocês todos. A gente está encerrando. Fernando, Vivian, Ana, foi uma excelente conversa. E a gente encerra aqui essa mesa. Foi uma mesa extremamente produtiva. E com esse é o último episódio da temporada Educação Médica, com o tema Inovações e Desafios na Formação. Muito obrigada a todos. Até mais. Obrigada. Obrigada, Muito gente. obrigado. Foi ótimo.